Deus seja louvado no nosso meio. Vamos abrir nossas Bíblias aí, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Gabrielzinho. Fico tão feliz quando vejo tantas crianças assim na igreja, né? A igreja fica mais alegre, fica mais forte, né? Porque nós teremos sucessores abençoados aqui, né? Glória a Deus por isso. E é assim, no futuro, a gente vai passando o bastão, né? Para eles. E eles são o futuro da nossa igreja. Então tem que investir mesmo, os papais estão de parabéns. E vamos que vamos. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas está limitado em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, entre parênteses, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos continuar mais um pedacinho do 7. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morreremos e vivemos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Amém? Eu separei essa parte aqui da carta, né, e eu vou estar explicando para a gente entrar nesse contexto. Mas vamos ver aqui o momento, né? O momento em que Paulo estava vivenciando ao projetar na sua vida até um projeto de uma igreja, né, chamada de Corinto. Paulo, ele começa esse projeto em viagens missionárias, em apoio a Priscila e Áquila. Ele começa, então, a fundar uma igreja em uma região, em uma cidade que era complicadíssima. Essa cidade, ela possuía muitas características, né, que era muito claro a promiscuidade naquele lugar. Era muito claro a dificuldade de levar o evangelho naquele lugar, a palavra de Deus naquele lugar. Era um istmo, né, era uma ponta onde passava ali navios, onde tinha muitos mercadores, muita mercadoria ali, muita gente que vinha de fora para fazer comércio, uma cidade muito movimentada, uma cidade considerada romana, junto com os judeus, judaica também, né? E tinha os gregos misturados ali, e aquela cidade fervilhava ali um comércio muito forte. Então tinha ali naquele local uma prostituição naquele local, né?
Havia também ali um comércio, esse comércio também de estatuetas, de vários ídolos que fundiam e vendiam naquele local. Havia também adoração, né, a falsos deuses, e eu vou falar aqui algumas religiões que eles eram adeptos, né? E existia também as filosofias. Ali existia a filosofia, os epicuristas, né? E ele cuidava muito os epicuristas, eles tinham uma visão muito da questão do corpo, da questão latente de, como é que eu vou dizer assim, muito culto ao corpo, muito culto às questões eu perdi a palavra aqui, pastor Tiago até é bom na questão dos epicuristas aí. Fundada por Epicuro, né? Era muito latente a questão do prazer, essa palavra, o prazer que eles tinham ao corpo, né? Já os estoicos também, que era uma filosofia que tinha na época muito forte, os estoicos eles tinham muito a questão da razão, de uma filosofia mais racional. E tinha também o sofisma, né? O sofisma mais o saber, mas eles aí já tinham uma outra visão, e esses sofistas eram muito ceticistas também, eles não criam em Deus, né? Esse ceticismo deles era uma tendência de não crer em Deus, ou seja, tinha várias filosofias, vários pensamentos, várias tendências, e também tinha as religiões, né? Adoravam Apolo e Afrodite, adoravam também culturas orientais, né? Que era na cultura oriental, adoravam os deuses do Oriente também, né? Que vinha da Síria e outras regiões. Então havia ali um movimento político, um movimento de outras religiões, um movimento filosófico, um movimento de comércio, e Paulo vai ter um projeto de fundar uma igreja nessa situação. Que desafio ele tinha, que desafio. Paulo, com muito amor, junto com a Priscila e Áquila, eles vão fundar ali, então, a igreja de Corinto. E Paulo, nas suas cartas, né, ele demonstra esse amor pela igreja. Paulo começa a falar que essa sabedoria desses homens, né, não se compara à sabedoria de Deus. E por mais que eles pensam que a pregação de Paulo fosse loucura para aqueles que perecem, na verdade, essa sabedoria toda, e ela ia ser o quê? Abafada pela sabedoria de Deus. Essa sabedoria, ela não se comparava ao que Deus tem para nós, o que Deus nos ensina. E Paulo, com muito amor, ele vai trazer essa questão sobre essa eloquência desses homens. Os filósofos da época, aquele que falava mais, aquele que era mais eloquente, é que eles seguiam. Se tivesse dois conversando ao mesmo tempo, era assim, dois conversando ao mesmo tempo, mostrando que um era melhor que o outro na praça, aí eles seguiam aquele que tinha o melhor argumento. E é interessante isso. E Paulo fundando ali uma comunidade, batalhando por aquela comunidade, e ele vai então trabalhar com esse pessoal, mostrando para eles que essa sabedoria não se compara à sabedoria de Deus. Paulo resume, então, a espiritualidade. Ele resume a luz do Espírito Santo. Ele resume as coisas, né, de Deus à luz do Espírito. Esse Espírito que age tanto na comunidade quanto no coração do homem. Paulo vai ensinando isso ali dentro da igreja e amadurecendo aquela igreja que nós devemos viver à luz do Espírito de Deus. Nós devemos andar como o Espírito nos conduz. Tanto que lá em Coríntios ele vai falar dos dons. Os dons da igreja, a vida, o moto contínuo da igreja, a força da igreja direcionada pelo Espírito. É o que nos capacita, é o que nos conduz, é o que nos ensina a amar o próximo, é o que nos ensina a trabalhar, a falar a palavra. Então é o Espírito Santo que nos conduz. E essa mensagem que Paulo traz para a igreja, essa mensagem da cruz, ela é muito poderosa, ela é muito forte. Paulo prega algo que aqueles homens daquela época não aceitavam, rejeitavam.
que um homem poderia ser ressuscitado, que um homem morto poderia vir à vida. Era muito complicado para aqueles filósofos que criam numa reencarnação, em algo sobrenatural, mas não dessa forma. E Paulo vem combater e vem trabalhar muito ensinando aos coríntios, aquela comunidade, como viver no cristianismo. Paulo também vai abordar diversos assuntos, né, nessa vida cristã dele, nessa vida que ele leva o cristianismo. Uma delas, ele vai educar a igreja, vai ensinar a igreja quanto às questões de relacionamentos pessoais, casamento. Paulo está sempre firmando essa igreja num propósito. Paulo não quer que ninguém se desvie, mas que todos aprendam como andar com Cristo. Ora, ali ele estava enfrentando pessoas de toda a natureza. Então, para todas aquelas questões, Paulo respondia. É legal que no ano 430, né, Agostinho? 430, né? Agostinho vai chamar os filósofos daquela época, né, só uma janela aqui, mas Agostinho vai chamar todos os filósofos, com todas as suas teologias, e falar assim, olha, suas teorias, e vai falar assim, vocês querem resposta para tudo? A resposta para tudo é Cristo. Cristo é a resposta para todas as questões da humanidade, da filosofia, da teologia, para tudo. Cristo é a resposta. E aqui Paulo, ele está trabalhando, ensinando essa igreja a amadurecer, como comportar uns com os outros, como amar, como viver esse amor intensamente, esse amor que Cristo nos colocou no coração, esse amor ágape, como amadurecer, não ser mais menino, mas ser amadurecido diante da fé, das tribulações, da convicção que nós temos de levar essa mensagem da cruz adiante. Paulo está sendo pastoral. Ele está levando uma carta pastoral. Ele está ensinando aquele povo a viver debaixo da graça do Senhor. Ele está ensinando sobre a graça. Ele está ensinando que de nada vale essa eloquência, de nada vale essa inteligência. O fundamento que está posto na igreja não é outro senão Jesus Cristo. Esse é o fundamento da fé. Não adianta corrermos para lá ou para cá. O fundamento é Cristo, a visão é Cristo. E Paulo, com todo esse amor, nesse local, nessa viagem que ele fez, e isso, através das cartas, nós enxergamos como ele tinha essa compaixão de ensinar, de amadurecer essa comunidade e levá-la a conhecer a Cristo. Olhando para ele, ele levava as pessoas a Cristo. Porém, na segunda carta, é demonstrado que Paulo sofre muito com as perseguições. Começam as tensões na igreja, a dificuldade de levar aquele rebanho. E Paulo é humilhado por uma pessoa dentro da igreja. Chega um eloquente lá com a sua turma e publicamente Paulo é jogado às traças. Ele realmente é ofendido dentro da igreja. Olha só, um homem que tem tanto amor, levando o evangelho, e ainda dentro da igreja, ele é confrontado e ofendido. Paulo ficou muito triste. Paulo ficou decepcionado com aquela comunidade. Paulo ficou assim, não, meu coração agora está com dificuldade. Aí o que Paulo faz? Paulo vai embora, ele volta para a região dele lá em Jerusalém, naquela região, na base dele. Ele volta, e aí Paulo fica pensando como que ele vai fazer. Se ele vai confrontar aquela pessoa, ele vai voltar naquela comunidade e vai confrontar aquela pessoa. Se ele vai brigar com aquela pessoa. Mas Paulo pensa, e a estratégia dele é o amor. Paulo fala, não, eu não vou confrontar essa pessoa. Sabe por quê? Porque se eu confrontar ela e brigar com ela, Satanás vai sair vitorioso. E eu quero que Cristo seja a nossa vitória, seja a vitória dele. Eu não quero brigar com ele.
E Paulo tem uma estratégia muito inteligente, muito bacana, que ele vira e manda quem lá? O Timóteo. É Timóteo? Ele manda Tito, perdão. Eu sempre confundo Tito com Timóteo. Todos os dois eram jovens, trabalhavam com Paulo. E ele manda Tito. Inclusive, ele estava aflito porque não encontrava com Tito. Mas depois ele encontra com Tito. E ele manda Tito levar essa carta a esse senhor que tinha confrontado ele, que tinha humilhado ele. E Tito vai e leva essa carta. E quando Tito leva essa carta, esse homem, ele se arrepende. Ele muda o coração dele. Ele reconcilia com a igreja. Ele se reconcilia com o Senhor. Ele reconcilia com Paulo. E Paulo volta muito alegre. Muito alegre porque agora Paulo já não, ele usou da graça de Deus para poder trabalhar com as pessoas. Irmão, é muito fácil a gente brigar. É muito fácil a gente entristecer com o irmão. Mas o mais difícil para o cristão é saber perdoar, é saber amar, é saber ter estratégia para chegar no irmão e falar, irmão, me perdoa. Quantos anos eu estou com dificuldade contigo? Quantos anos se passam, às vezes até no seio da igreja, um irmão contra o outro. Um não se bica com o outro, um não olha na cara do outro. Mas Paulo vai dar uns conselhos aqui interessantes para nós. Paulo vai falar no nosso coração que nós devemos aprender não só a perdoar, mas outras situações aqui também que ele vai falar. Para vós outros, coríntios, abrem-se os nossos lábios e alegra-se o nosso coração. Não tem limite em nós para estarmos limitados em vossos próprios afetos. Não tem limite no seu coração. Abra seu coração para amar o outro. Abra seu coração para perdoar, para reconciliar. John Wesley vai falar que às vezes nós calamos o Espírito Santo por estarmos em pecado. Abafamos o Espírito Santo. Não é que a gente tem ordem sobre o Espírito Santo, não, mas a gente abafa a ação dele. Por quê? Porque andamos em pecado. Andamos numa vida de conflito. Não amamos o próximo como devemos amar. Paulo também vai nos falar algumas coisas aqui, alguns conselhos nessa carta. Ele vai dizer assim, olha, não se põe em julgo desigual com os incrédulos. Às vezes, sabe o que nós vamos pedir conselho quando estamos em dissensões, em dificuldades? Para os incrédulos. E a Bíblia nos ensina a procurar os mais maduros. Vai na carta de Tito para você ver. As mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Os mais idosos ensinando os jovens. E assim por diante. Porque nós precisamos buscar conselhos em pessoas maduras na fé. E a igreja vai buscar em todos os lugares. Mas a dificuldade de marcar um horário com o pastor. Às vezes o gabinete do pastor fica vazio. E o primeiro aconselhamento é no púlpito. O segundo é lá no gabinete. Mas procura ser abastecido com a sabedoria que vem do alto. Com a palavra de Deus, que ele te orienta. E aqui, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Essa palavra, ela estende um pouco mais. Eu vejo que não é questão de eu fazer uma sociedade com o outro ali para trabalhar, nada disso. Mas eu acho que é viver as práticas que esse mundo está vivendo. É viver e concordar com aqueles que estão nas práticas erradas. Irmãos, escuta o que eu estou te falando essa manhã. Escuta o que eu estou dizendo essa manhã. Cuidado. Cuidado com esse mundo. Cuidado com quem você anda e com quem você faz sociedade. Eu estou falando aqui não é sociedade CNPJ, não. Tá? Porque o pessoal confunde muito. Eu estou falando de sociedade mesmo, de viver, de andar com as mesmas práticas dos outros. O mundo está nos engolindo e nós estamos indo na onda. Quantos irmãos, eu não estou aqui julgando ninguém, não sei da vida de ninguém, mas quantos irmãos jogam no tigrinho, não sei o quê, tal.
Cuidado, cuidado. Um abismo leva o outro mesmo. Cuidado com essas práticas. A palavra de Deus diz aqui, fala assim, olha, seja separado, seja santificado. Não fica andando nessa onda desse mundo, não. O mundo vai levando a gente de uma forma que depois não tem volta. Não tem volta. Aprende aqui com Paulo. Ele poderia muito bem excomungar esse irmão. Ele poderia muito bem, apesar da disciplina que ele deu na carta, apesar da disciplina que ele deu a esse irmão, ele poderia muito bem fazer o que ele quisesse. Mas o que ele preferiu? Ele disciplinou, mas ele teve amor. O amor foi o ponto principal dele andar com esse irmão. O irmão que ofendeu um pastor da envergadura de Paulo. Um pastor que tinha uma autoridade apostólica que foi confiada a ele por Jesus Cristo, em visão. Ele se fez apóstolo pela autoridade de Cristo. Ele se anulou nesse mundo para viver aquilo que o Senhor queria da vida dele. Tome cuidado com este mundo. Esse mundo é caído. Esse mundo é combalido. É um mundo já está designado no fracasso. E nós somos cordeiros. Estamos aí, cheio de lobo. Igreja, abra os olhos. Não deixe que as coisas do mal seja para você motivo de tropeço, de queda. Sai fora. Sai fora. Eu estou falando isso com amor pela palavra. A palavra diz assim: eu habitarei entre eles. No 15, um pouquinho mais lá embaixo. Eu habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu sei que aqui é do Antigo Testamento. E eu vos receberei. Serei vosso pai, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu sei que aqui tem muita coisa para a lei. Mas Paulo nos diz que a lei é santa e é para nos orientar. Não é para desprezar a lei. A lei é para nos orientar. Cuidado, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a carne. Paulo vai falar em Gálatas 5 que a carne milita contra o espírito. A carne no grego é sarx, é pecado. E o espírito é o ruá. Então, um milita contra o outro, é uma luta constante. E nós temos que ter essa luta dentro do nosso coração. Falar, não quero isso, não vou mexer com isso, não vou andar nesse caminho. Eu quero me firmar nos caminhos do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Larga aquilo que está atrapalhando a sua fé, a sua graça, o seu caminhar com Cristo. Paulo vai dizer aqui também, no 7, capítulo, no verso 2. Acolhei vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já tenho dito que está em nosso coração, para juntos morremos e vivemos. Muito grande é minha fraqueza para conosco, e muito glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Irmãos, Paulo está falando de uma fraqueza que nós temos. Nós temos fraqueza para cair no pecado. Por isso que nós temos que vigiar. E eu pergunto para você, você tem jejuado ao Senhor? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem chorado por uma vítima da Venezuela? Você já ajoelhou e clamou a Deus, Deus, misericórdia, o que está acontecendo? Às vezes perdemos esse amor, às vezes perdemos o cristianismo, deixamos de lado e ficamos mecânicos. Cuidado, cuidado. Aqui não é lugar de você bater cartão e assistir o culto. Aqui é um lugar de você adorar o Senhor.
E quando você sair pelaquela porta ali, continue adorando o Senhor. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Paulo vai falar aqui, olha, ninguém exploramos nem tratamos com injustiça. Aquele homem, Paulo poderia tratar ele da forma que for, mas ele tratou com justiça. A justiça que vem do alto. Ele perdoou, ele amou e ensinou para a igreja uma outra visão para cada um de nós. E ele ainda diz, muito grande é a nossa fraqueza. É fácil a gente condenar o irmão. Porém, nós vamos morrer juntos com os irmãos e nós vamos viver juntos com Cristo. Estaremos juntos. Morreremos juntos, aqui diz, e viveremos juntos. Estaremos com Cristo todos os momentos. Paulo, então, fica transbordante de júbilo, de alegria, porque aquele homem se rendeu ao Senhor. Paulo fica feliz com isso. Irmãos, aquele que se perde, vamos atrás. Não vamos ficar sorrindo, viu? Não andou nos caminhos do Senhor, se perdeu. Não. É esse que a gente tem que amar. É esse que a gente tem que pegar o cajado lá e puxar a ovelha. É esse que a gente tem que amar, mas ligar para ele, irmão, estou sentindo sua falta. Irmão, você não está vindo na igreja, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Nós temos que viver esse cristianismo intensamente. Não só nas obras que nós trabalhamos, mas também na forma de conduzir esse amor. E para finalizar, apesar da boa notícia, irmãos, quando você for ofendido por alguém, ou te trazer tristeza no coração, saiba amar, saiba perdoar, saiba andar mais léguas por ele, saiba conviver. Paulo aqui teve um sacrifício muito grande de criar aquela comunidade, de ensinar aquela comunidade, de fortalecer aquela comunidade sendo pastoral. Mas ele também, na carta dele que ele escreveu, que é a carta que se perdeu, que é chamada de Carta das Lágrimas, essa carta, ele ficou muito contristado, muito triste no coração por causa da ofensa. Mesmo assim, ele pediu para que, usou da estratégia, que Deus colocou no coração dele, de mudar aquela situação. Nós podemos mudar muitas situações. Às vezes você fala assim, não, isso aí já está perdido. Não está, não. É hora de você mudar. E o amor de Cristo, ele é vencedor, ele é vitorioso. Ele não anda em derrota. O amor de Cristo, ele é trabalhado pela fé. Nós temos que ter fé e acreditar que aquela situação vai ser transformada. Amém? Nós vamos participar agora da ceia. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, nós rendemos graças ao Senhor essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor plantou uma semente no nosso coração. Ó Deus, é muito fácil, Senhor, afastarmos de alguém. É muito fácil condenarmos, Pai. Mas Paulo vem dizer aqui que não é assim que se faz. Sabemos também, Senhor Jesus, que temos que andar em santidade, afastando das coisas do iníquo desse mundo, das coisas que o mundo nos oferece, e que às vezes nos prendemos em correntes, prendemos em situações, Pai, que abafa o nosso caminhar contigo, a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos e eu peço por essa comunidade tão maravilhosa, que tenha andado na tua graça, debaixo da tua autoridade, debaixo dos ensinamentos, Pai. A verdade é que importa, e a verdade está na tua palavra, está em Cristo, Ele é a verdade. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele fez todo o sacrifício ali, em amor por cada um de nós. Temos que olhar para essa mensagem da cruz e proclamá-la, mesmo que as pessoas achem que somos loucos, tolos, infantis. Pelo contrário, toda a sabedoria desse mundo será aniquilada pela sabedoria de Deus.
ela será reduzida a nada. Porque sabemos, Pai, que um dia o Senhor voltará para nos buscar, a nossa igreja, e temos que amadurecer em todas as situações. Por isso, Senhor, assim que nós sairmos daquela porta, que o Senhor possa nos proteger, Pai, nos dá sabedoria para andar nesse mundo, dá sabedoria, Pai, a cada um de nós, para enfrentarmos os desafios. Aquele que está explorando o outro, não explore mais, como está na tua palavra. Aquele que está caluniando o outro, não calunie mais. Aquele que está mentindo, pare de mentir. Aquele que não está cumprindo o que a lei manda, para com isso. Aquele que está andando com pessoas, que está levando você para um mau caminho, sai. Pregue para ele. Mas cuidado onde você anda. Cuidado onde você vai. É a palavra de Deus para a gente essa manhã. Para a gente poder ouvir. Não deixar que nenhuma ave de rapina roube a palavra do Senhor que foi plantada no nosso coração. Deus abençoe essa comunidade. Fortaleça ela a cada dia. Dá mais união, mais amor a cada dia. Nós te louvamos, Pai. Rendemos graças ao Senhor. E agora nós vamos participar da ceia. Em nome de Jesus. Amém.